O campeão de jiu-jitsu brasileiro, Leandro Ló, lutou pela última vez na madrugada do dia 7 de agosto de 2022. E a batalha não foi no ringue, onde ele sempre sorria o sorriso dos vencedores, vencedores de uma luta justa. Leandro não sabia que naquele dia de festa no Sport City, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, ele teria que lutar pela sua própria vida. Infelizmente, nesse último confronto, o campeão fechou os olhos para sempre. Conforme relatado pelos amigos que estavam com Leandro na festa, o tenente da Polícia Militar fora de serviço, Henrique Otávio Oliveira Veloso, passou pela mesa do lutador e pegou uma garrafa para chamar a atenção. Leandro então deu um golpe conhecido como baiana, que levanta a pessoa e a joga ao chão. Isso teria acontecido para acalmar os ânimos do PM. Ainda segundo essas testemunhas, já menos agitado, o policial prometeu que iria embora, mas a promessa era uma mentira. Henrique voltou, sacou sua arma e deu um tiro quase a queima-roupa na cabeça de Leandro Ló. Henrique ainda teria chutado o rosto do esportista antes de desaparecer e sumir pela noite paulistana. Um sumiço que acabou registrado por câmeras de segurança do lugar para onde o criminoso seguiu. Depois de matar Leandro, o tenente foi para uma boate de garotas de programa. Lá, escolheu seu troféu da noite, uma jovem loira, com quem seguiu para um motel. Morte e sexo. Duas palavras difíceis de encaixar sem deixar tudo ainda mais cruel. As investigações ainda estão em curso para se garantir a real dinâmica do crime, assim como confirmar a motivação de uma morte tão desnecessária. Leandro e Henrique se conheciam? Como lutadores, os dois já teriam lutado juntos e tudo não passaria de inveja e vingança por parte do PM? A batalha jurídica está só começando. Converso agora com o Dr. Adriano Salles Vanini, advogado da família de Leandro Ló. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutor Adriano, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor está correndo hoje, então eu vou tentar ser o mais rápido possível nas perguntas mais importantes no momento sobre o caso Leandro Ló. Então, muito eu agradeço obrigado. muito sua disponibilidade, que eu sei que sua agenda é complicada. Muito obrigado, Beto. Doutor, então, para ser bem imediato, assim, sobre Leandro Ló e o Henrique Veloso, eles já se conheciam? Olha, eu tive notícia que já houve provocações em outros lugares, se não me engano, na região do Itaim. Parece que houve uma discussão numa balada, eu não vou saber lhe dizer o nome exatamente, onde parece que esse policial falou para um amigo do Leandro: "Ô, calma aí que aqui é a polícia, hein? Lá fora o negócio é outro." E aí o Leandro parece que viu isso e perguntou para o amigo dele: "O que esse cara te falou?" "Não, ele veio me carteirar, ele veio falar para mim que é polícia", e eu respondi para ele que eu não sou bandido, que eu não tenho medo de polícia. Ele falou: porque esse cara, numa outra balada, então, quer dizer, são duas baladas distintas, ele já falou isso para mim também numa outra balada, que era a polícia, que lá fora era diferente a conversa. Então, eles parece que se conheciam daí. Se conheciam, não. Houve essa intimidação por parte do tenente em duas baladas, mas confusão, briga, vias de fato, nunca houve nada. E uma coisa para mim que é patente, uma dessas pessoas, o Leandro e mais uma, estavam no Clube Sírio e não reconheceram ele. Ele não foi reconhecido. Ninguém falou: esse é o cara que naquela balada falou que era a polícia. Isso eles foram perceber depois, mas no dia não. No momento do show ali, não reconheceram ele. O tenente Veloso, ou o Henrique Veloso, ele, em algum momento, no passado, nessa discussão em outras baladas, ele teria separado uma briga do Leandro com alguém? Não, isso não existe. Não tive notícia disso. Porque o Leandro não está aqui para falar comigo. Claro, então, o pessoal me conta que o que houve foi isso. Ele intimidou um deles: aqui é a polícia, não sei o quê, e não era nem a confusão não era com ele, era com outra pessoa, mas confusão de boca, não era briga não, tá? E ele falou: vai na manha aí que aqui é a polícia, nesse sentido, tá? E o cara que eu não sou bandido. O Leandro viu isso e perguntou para o cara: o que esse cara te falou? Ele falou que é polícia. Ele fez isso para mim, comigo, em outra balada também.
E eu falei para ele a mesma coisa, ponto. O que aconteceu naquele fatídico, na madrugada do dia 7 de agosto? Olha, o que Qual eu foi a tenho dinâmica? conhecimento, e o que eu sei que as testemunhas estão prestando depoimento, estavam numa mesa para assistir um show, se não me engano, 5 atletas, 5 lutadores de jiu-jitsu, com uma garrafa de bebida na mesa, e parece que tinha umas meninas juntos também com eles. O Leandro, inclusive, estava com uma menina que conheceu lá ou encontrou lá. E, de repente, tem uma coisa que está meio mais explicada para mim, mas parece que a primeira provocação feita pelo oficial, pelo tenente Veloso, seria de que ele deu uns copos de plástico vazio, entregou os copos na mão do Leandro, como se o Leandro fosse o garçom ou fosse a pessoa que deveria estar lá destinada para jogar aqueles copos no lixo. O Leandro não entendeu muito isso, mas deixou para lá, estava acompanhado de uma moça e tal, não deu muita bola. Logo em seguida, ele veio gingando no meio da multidão, não falou nada, e pegou a garrafa de uísque em cima da mesa. Estava dentro de um balde de gelo. E parece que ele erguia o braço e balançava a garrafa de um lado para o outro. O Leandro pegou nos 2 braços dele, abaixou a mão dele, colocou a garrafa em cima da mesa e disse: a garrafa não é sua, essa mesa não é sua. E parece que ele ficou novamente gingando, sem falar nada, na frente do Leandro, mas insinuando assim, vê aí o que você pode fazer. Foi na hora que o Leandro deu aquela baiana, como eles chamam no jiu-jitsu, que é puxar as pernas, o cara cai de costa no chão, e o Leandro sentou em cima dele, pôs a mão no peito dele, sentou na barriga e no peito, pôs a mão no peito e falou, para aqui, ou vai continuar? E parece que ele ergueu as mãos abertas, e falou, dando a entender, para, ele não falou, ninguém ouviu ele falar. Tudo bem que estava num show, o barulho pode ter atrapalhado. E aí o Leandro levantou e voltou para a mesa. E esse cara parece que ficou circulando, e teve um dos meninos que ainda tentou falar com ele, meu, calma, ninguém está a fim de confusão aqui, o pessoal está com as meninas aí, vamos curtir o show. Mas ele não dava bola para essa pessoa que falou com ele. E, de repente, ele veio de cabeça meio abaixada, com a mão na cinta, e chegando bem próximo à mesa, sacou, esticou o braço, e numa distância aqui de 1 palmo a 2 palmos, ele disparou o tiro na cabeça do Leandro. O pessoal foi tentar ajudar, ele ameaçou o pessoal com a arma, e aí chegou no chão e ainda deu 2 chutes na cara do Leandro. É a notícia que eu tenho. É por isso que ninguém consegue parar ele, é porque ele ainda fica com a arma. Sim, lógico, ele está com a arma na mão. E assim, imagino eu também, né? Eu não sei se você já vivenciou uma situação com arma de fogo, e ainda quando você ouve o disparo, todo mundo correu, né? Os meninos dizem que se preocuparam em tentar socorrê-lo, mas foram para segurá-lo, e ele ameaçou com arma. Ele teria ameaçado o pessoal com a arma. E aí, a gente ainda toma conhecimento pela mídia, é lógico que ele fugiu, tá? E ele foge e vai para uma outra boate e bebe lá e sai depois com a menina de programa e vai para um motel, assim como se nada tivesse acontecido ou como se isso acontecesse todo dia na vida dele. Ele não é um policial, até onde eu tenho conhecimento, que trabalha na rua, que é operacional, ele trabalha lá na inteligência, é um oficial, fez curso de oficial, é um cara preparado, deveria ser preparado, formado em direito, 30 anos, oficial da PM. Então, esse ato impensado dele, esse ato de total desequilíbrio dele, destruiu 2 famílias. A própria família dele, que com certeza, com 30 anos, formado em direito, já oficial da PM, ele teria um futuro na carreira, brilhante, acabou isso para ele, e acabou com a vida de uma pessoa que um multicampeão, que é uma unanimidade em todos os tatames de São Paulo. Sim. Ele ia treinar na academia do oponente. E ele era campeão, inclusive, mundial, né? De 8 vezes em 5 categorias diferentes. Eu até conversei, falei o seguinte, mas foi uma comemoração que ele fez, ele mata e vai fazer sexo. É muito estranho, porque você matar e fazer sexo em seguida. Perfeito. Para mim é um sinal clássico de psicopatia. Sabe? Nada aconteceu. Eu não vi nada. Tanto que a prostituta, a garota de programa que saiu com ele, disse que em determinado momento ele fala para ela, parece que ele estava sem o celular, ele perdeu o celular, esqueceu no táxi, alguma coisa do gênero.
E ele chega e fala para ela, olha, você vai ser minha álibi, que você ficou comigo a noite inteira, parece que teve um problema. Não, ela falou, não, eu não vou ficar com você, eu não sou álibi de nada. Eu fiquei com você a partir de tal hora a tal hora. Ele ainda fez essa tentativa, segundo o depoimento que ela já prestou. Existem, só uma coisa, o tenente ele também é formado em educação física, ele tem 2 faculdades. Eu ouvi, mas eu não tinha essa certeza, por isso que eu não mencionei. Ele tem essas 2 faculdades. Agora, tem outras testemunhas, vídeos, mostrando que é o tenente que chega na mesa e não que o Leandro acorda ele? O tenente que chega na mesa e pega a garrafa. E quando ele leva o copo, também leva na mesa. E o tenente, eu sei já que ele tem um passado, ele já foi condenado, inclusive, dentro da Polícia Militar, por uma outra briga numa boate. Sim. Eu vou aqui me ater bastante ao Leandro por causa do seu tempo também. O Leandro, ele tem boletim de ocorrência contra ele? Que eu saiba, tem uma acusação de lesão corporal leve, parece que foi uma rixa, uma briga meio generalizada envolvendo um motoboy na região do Itaim, que são esses vídeos. Onde esse motoboy teria dado uma capacetada na cabeça do tio dele. O tio e mais 4 pessoas envolvidas no episódio, direto, que foram identificadas, né? Que pela filmagem parece que são mais de 4. 4 foram identificados. O tio e mais 1 foram encontrados pelo Ministério Público, que ofereceu um crime de pequeno potencial ofensivo, lesão corporal leve. Então, foi oferecida a transação penal, eles aceitaram, geralmente é pagamento de cesta básica. Por que para o Leandro e para outro rapaz não teve essa transação penal? Porque eles não foram localizados, eles tinham mudado de endereço e a justiça não sabia. Então, ele foi denunciado por lesão corporal leve. Com relação a ele, é óbvio que está extinta a punibilidade pela morte. Ele morreu, extinguiu a punibilidade. Mas o outro rapaz até me procurou, que nem sabia que tinha isso, e ficou sabendo por uma matéria que saiu, uma filmagem aí, que saiu recentemente, ontem, alguma coisa que o valha. E nós já vamos peticionar, eu vou ajudar esse menino também, eu vou peticionar e ele vai aceitar a transação penal proposta pelo Ministério Público e vai lá pagar o que o Ministério Público entender que deve ser pago. Tem circulado também pelos WhatsApps algumas imagens e vídeos e áudios, inclusive eu não ponho isso no canal porque não tem como checar se é real ou não, de pessoas que teriam sido agredidas pelo Leandro. Eu vi fotos até de uns meninos machucados. Existe isso? O Leandro era uma pessoa que gostava de brigar por aí, não? Olha, pelo que eu ouvi falar, e assim, de várias pessoas, ele não era provocador. Não era uma pessoa que provocava os outros, saía nos lugares e mexia com os outros. Até porque um cara que tem tantos anos de jiu-jitsu, acho que de faixa preta ele tinha mais de 5 anos de faixa preta. Não é comum. Se ele tivesse batido em várias pessoas, ele já teria sido condenado, ele já teria sido processado várias vezes. Então, assim, eu imagino que... Não posso dizer que isso não é verídico ou não, mas eu imagino que isso é proposital. De fato, não existe nenhum inquérito contra ele. Não, o único é esse que eu falei para vocês. Tá. É esse. Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: o policial tem que ser a pessoa mais bem preparada para carregar uma arma, ou seja, para não usá-la, e um lutador, a pessoa mais bem preparada para não usar a sua força. Sem dúvida. Essas coisas, bom. A arma do Leandro, desculpa, a arma do Leandro, não, a arma do tenente era arma pessoal ou era arma do Estado? Olha, parece que era arma pessoal. Já fizeram o exame de base? Estão fazendo ainda, né? Porque é muito recente. Parece que o projétil ficou alojado na cabeça do rapaz e a arma ele deve ter entregue na corregedoria quando ele se apresentou. Foi feito algum exame de sangue, aquele exame de... Sim, o delegado pediu que fizesse tudo toxicológico, absolutamente tudo. Tanto no Henrique como no Leandro? No Henrique, eu acredito que não. Esse, eu acho, que é um dos motivos que ele não se apresentou. Não se apresentou logo, porque ele fugiu. Porque, com certeza, parece que tem uma comanda lá no Sírio, que ele também bebeu lá no Sírio. Sim. Não foi só na boate que ele bebeu, depois que ele fugiu de lá. Então, como o policial é obrigado a fazer o exame de sangue ou de urina, ele eu acho que não queria fazer. Mas as pessoas que estão prestando depoimento dizem que ele estava visivelmente alterado. A motivação, basicamente, é esse desentendimento causado pelo tenente. Banal, uma coisa banal demais, é um absurdo.
Por isso que eu pergunto se eles tinham alguma relação antes, porque é tão pequena essa motivação, para saber se era alguma vingança ou alguma perseguição, e não Não, existe essa assim, o ligação. que existiu, eu te falei. Foi essa parte passiva. Mais nada do que isso. Agora, com uma certeza da testemunha que estava junto. Ele não foi reconhecido quando chegou na mesa e deu os copos, depois pegou a Sim. garrafa. Ninguém reconheceu ele. Vamos Haja visto, a baiana senta em cima. Se eu identifico que é um policial, pelo menos eu vou pôr a mão na cinta dele para ver se ele está armado. Ótimo. Não aconteceu, ninguém fez isso. Vai existir reprodução simulada para ver a dinâmica? Sim. Ainda não foi feito, claro. Não, e ainda não foi marcada, mas o delegado irá marcar. Doutor, tem ventilado também que a defesa do Leandro, a representação da família do Leandro, ou seja, o senhor, estaria pedindo segredo de justiça. Já foi pedido. E por quê? Qual é a justificativa? Porque teve testemunha que prestou depoimento e no dia seguinte viu o nome dela num blog. Então, as pessoas, por envolver a polícia, e eu tenho convicção que a Polícia Militar do Estado de São Paulo está envergonhada da atitude do Tenente Veloso. Eu não tenho a menor dúvida disso. A maioria maciça da polícia é feita de homens corretos, homens decentes, mas o pessoal tem medo. Então, para que não fique vazando o nome, porque bastaria ser advogado para acessar o número do processo e ter acesso a tudo que tem lá na investigação, no inquérito, e não processo, me desculpe. Então, para poupar as pessoas, as testemunhas, que nós pedimos sigilo no processo. Entendi. Então, o sigilo do processo é para assegurar a qualidade da vida. O nome das testemunhas não fique fique na mídia aí o tempo todo. Estão vindo novas testemunhas, além dos amigos? Sim, bastantes testemunhas já foram ouvidas e tem mais para ser ouvidas ainda, para serem ouvidas. Os próximos passos agora são terminar o inquérito, é isso? Sim. Sobre a Polícia Militar, inclusive, eu vi que eles já até suspenderam os pagamentos do tenente. Eu vi um vídeo do governador dizendo isso. A defesa tem colocado também um ponto de que o Henrique Veloso, o tenente, ele estaria quase em legítima defesa, agindo em legítima defesa. O que o senhor diz disso? Olha, eu, na maioria das minhas atuações como advogado, e eu tenho a OAB há 32 anos, eu atuei na defesa. Eu sei do compromisso intransigente que o advogado tem na defesa de seu cliente. E muitos casos são espinhosos, como o caso do tenente Henrique Veloso. Então, a defesa não tem outra coisa a fazer, a não ser, por vezes, faltar com a verdade. Então, ele alega, e eu já vi isso num vídeo, ele alegando que o tenente Veloso foi cercado por 6 lutadores. Primeiro, que ele aumenta até o número de lutadores, porque não eram 6, eram 5 com o Leandro Lô. E, em momento nenhum, inúmeras testemunhas foram ouvidas, além desses lutadores que estavam na companhia do Leandro, e nenhuma testemunha fala que ele foi cercado por ninguém. Muito pelo contrário. As testemunhas deixam bem claro que ele é que provocou por 2 vezes, foi na mesa. Ele diz que o fato de pegar a garrafa é uma mentira. Óbvio, ele vai dizer o quê? Ele vai confirmar que o cliente dele praticou a barbaridade, que o cliente dele foi lá e deu um tiro na testa num clube com milhares de pessoas e fugiu, e depois foi para um bordel, e depois foi para um motel. Por óbvio que ele não vai admitir, por óbvio que ele vai negar. Ele, inclusive, disse, e eu vi, que o processo administrativo do cliente dele, onde ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça Militar e absolvido em primeira instância, que aquele processo teria, em grau de recurso, teria defesa ainda, teria recurso a ser feito. E aqui eu exibo para você, na data de 22 de fevereiro, transitou em julgado. Ou seja, ele está condenado. Então, quer dizer, mais uma vez ele falta com a verdade. Foi dada a sursis para o tenente Veloso. E uma das condições da sursi era não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem. Então, ele quebrou o sursi dele. Ele quebrou o sursi. Ou seja, ele não poderia estar lá, então? Não poderia estar lá, segundo as condições impostas pelo Tribunal Militar a ele. Porque ele você lê o acórdão, se você lê a decisão,
Tem uma coisa bem legal aqui, o tribunal falando no voto do desembargador que a atitude do apelado, o tenente Veloso, não pode ser considerada como reação. Isso no caso dele, que ele bateu no PM, que ele deu aquele soco no braço daquele PM. Naquela outra boate em 2017, se eu não me engano. Que teria sido inferior, que era inferior hierarquicamente a ele. Então, é o que diz está no corpo do acórdão isso. A atitude do apelado, tenente Veloso, não pode ser considerada como reação, já que não houve ação ofensiva da praça a gerar a mencionada reação. Quem apresentou o comportamento agressivo foi o tenente Veloso, que era um oficial da corporação e que conhecia perfeitamente a condição dos policiais militares que ali estiveram a serviços, fardados e de viatura. É manifesto que o apelado deu soco no braço do policial militar que se encontrava em serviço, seu subordinado hierárquico. Além de não assumir sua própria atitude lícita, ainda tentou levar ao entendimento de que foi a praça que agiu mal na ocorrência. Então, assim, é inaceitável. A conduta dele parece que ele é useiro em vezeiro e fazer esse tipo de coisa e depois tentar culpar a vítima. É o que ele tem a fazer, a defesa está fazendo isso, mas está faltando com a verdade. Ou seja, doutor, ele usou também de pseudo-legítima defesa lá em trás também? Sim, ele disse que não foi ele que bateu no cara, que ele reagiu. Ele não começou. Segundo o corpo do acórdão, foi o praça que foi chamado lá para resolver o problema, que teria agredido o oficial. Tá. Olha. O celular do PM vai ser periciado, lógico. Periciado? Sim. Até para ver as conversas. Já está na perícia, pelo que eu sei. Até para ver as conversas que ele teve posterior ao crime, né? Sim, e as conversas que ele apagou também. Ele pode ter apagado conversa. Não estou dizendo que apagou, estou dizendo que pode ter apagado. Mas então, hoje a perícia tem equipamentos que recuperam. Isso é uma bobagem. Apagar, você apaga para sua mulher não ver, mas a perícia vê. Sim, a perícia descobre. Então, assim, eu acho que as investigações estão indo bem, inúmeras pessoas já foram ouvidas, tanto no procedimento administrativo da Corregedoria da Polícia Militar, como na Polícia Civil. O delegado está ouvindo inúmeras pessoas, e a gente percebe que os depoimentos são um muito parecido com o outro. Cada um viu do seu jeito, mas a conclusão é uma só. Ninguém cercou o PM, muito pelo contrário. Ninguém provocou o PM, muito pelo contrário. Ele que foi o provocador. E todas falam que, muito provavelmente, ele estaria embriagado. Muito provavelmente. Ninguém pode afirmar, porque ele não fez teste. Sim. Será que foi por isso que ele fugiu? Será que foi por isso? O delegado foi lá para ouvi-lo. Ele não quis dar a versão. Por quê? Será que ele não tinha versão? O celular dele foi apreendido, ele não fez os exames toxicológicos, vão fazer. Eles, na verdade, não eram, então, 6, eram 5 com o Leandro. 5 com o Leandro. Essas outras testemunhas que estão aparecendo e falando não têm ligação com o Leandro. Não. Estão por ali. Não, muitas pessoas procurando, pedindo para falar. E as câmeras de segurança do local já existem? Tinha câmera de segurança? Existem, o delegado mandou todas para a perícia para demonstrar que não há edição, que não há absolutamente nada. Tem câmera no local, mas não sei se mostra o momento do tiro. Parece que aparece um clarão, mas aparece o momento do chute. O chute na cara? Ou seja, aquela camiseta preta com a cara do Martin Luther King, que foi vista também no Bahamas. Isso é visível. Quando ele chuta o rosto. Ele estava tão cercado por lutador que ele pôde dar um tiro na cabeça e ainda dar 2 chutes no chão na cara do rapaz. Ou seja, a ação do chute dá para ver? Dá para ver. Porque foi negado. Essa dá para ver. Foi negado pela defesa do PM que ele teria dado. Sim, ele vai negar, ele vai tentar provocar os lutadores que estavam lá, os amigos do Leandro. Ele não tem outro caminho a seguir. O único caminho que ele tem a seguir é esse. O tiro foi a queima-roupa, doutor? Olha, foi bem próximo do rosto. O pessoal fala em 1 palmo, 2 palmos, ninguém sabe precisar com certeza, mas ele chegou com a arma praticamente na cara. Ou seja, o Leandro viu. Sim. Não foi nem não imaginava,
É por isso, assim, o pessoal fala muito que o Leandro poderia, já teve entreveiro, que eu expliquei para você na outra entrevista, que realmente eles já chegaram a discutir, que ele falou, aqui é polícia. Eu não sou bandido, daí que você é polícia, eu não tenho medo. Então, nunca houve briga, nada. Mas que pode ser que o Tenente Veloso tenha reconhecido o Leandro? Pode. Agora, o Leandro não reconheceu. Os demais amigos também não reconheceram. Porque o Leandro sentou em cima dele, puxou pelas pernas e sentou em cima. Se ele tivesse armado, teria passado a mão na cintura, se ele tivesse desconfiado que era policial. Não fez isso. Se levantou, voltou para a mesa. Ponto. Quando o Leandro fala para ele, vai ficar de boa, o que é mais, ele poderia... Sim. Ele poderia estar dando um gatilho de uma briga? Não. Ele poderia estar dizendo, tudo bem, eu vou parar. Mas, de fato, sabendo que estava armado, não vou parar, não. Vou fingir que vou parar para ele me soltar aqui, porque aqui eu já estou em inferioridade. Ele já me pôs no chão e sentou em cima de mim. E ele então, sendo um lutador também, né? O próprio PM é um lutador. Sim, mas ele viu que estava em inferioridade. Justamente por ser lutador, ele sabia que para ele sair daí não ia ser fácil. Então, melhor fingir que estava concordando em cessar a confusão ali, para depois agir. E foi exatamente o que ocorreu e exatamente o que as testemunhas descrevem. O processo está em sigilo, a investigação está em sigilo. Eu exibia depoimento por depoimento. Eu não vou simplesmente dizer que eles falaram e não falaram. Eu não preciso faltar com a verdade. A prova testemunhal, ela não pode ser a única prova, mas tem muitas testemunhas. Aí sim, inúmeras. Milhares de pessoas estavam naquele show. Muita gente viu, muita gente procura a polícia, me procura os amigos e tem medo de depor. Muita gente. O senhor pode me falar mais ou menos o número de testemunhas que já fizeram? Imagino que por volta de 15. Mas eu imagino, não posso te dar esse número exato. E vão fazer, então, a reconstituição agora com base nessa... Não tem data marcada, mas vão fazer assim a reconstituição. E vão fazer também a do tenente? Sim, o tenente, se quiser, vai ser chamado a participar, tanto ele quanto a eminente defesa dele. Vai ser chamada para participar. Pode se negar a participar, mas vai ser chamado. Não é o delegado que marca a data, Beto. Ele solicita no IC, perícia, e a perícia que fala será dia tal, com antecedência. Aí o delegado intima as partes e as testemunhas, para lá comparecerem e participarem do evento. Tá. O Leandro, eu sempre falei assim, eu acho que o Leandro podia não conhecer o PM, mas eu até indaguei isso para a defesa também, se o PM não conhecia o Leandro, uma vez que o PM também era um lutador e o Leandro, dentro desse universo, é uma grande celebridade. Eu, talvez, como eu não sei de luta, eu não sabia quem era o Leandro. Agora, o senhor acha que ele pode ter ido porque era o Leandro? Ele queria... Sim, eu imagino que, como já houveram 2 episódios passados de falar que é polícia, e daí que você é polícia, pode ser... Eu não vou afirmar, que eu não vou faltar com a verdade. Sim. Pode ser que ele tenha reconhecido. Os meninos não reconheceram ele. Mas ele pode ter reconhecido, sim. Pode. Porque a troco de quê? Num lugar que tem milhares de pessoas, eu vou escolher logo uma mesa com 5 lutadores para eu ir fazer provocação? Então, é possível que tenha reconhecido, mas eu não tenho como afirmar. Vai ser feito também durante a reconstituição, ou não é necessário na reconstituição, para saber a direção da bala, se foi de frente? Sim, vai ter o laudo necroscópico que vai dizer onde a bala entrou, se saiu, onde ficou alojada. Vão pegar o projétil, vão ver de que arma foi disparada, se o projétil tiver em condições de fazer isso, com toda certeza. Você vê, a defesa falou no final de semana, durante a semana, e mostrou um vídeo que saiu de uma briga com o motoboy. Aquilo a justiça resolveu com uma transação penal. Por quê? Porque deu lesão corporal leve, crime de pequeno potencial ofensivo. É visível nas filmagens que os próprios integrantes da confusão ali, que foi registrado pela polícia como rixa,
Eles pararam de agredir. Eles pararam de agredir o motoboy. E deu lesão, ele foi fazer exame de corpo de delito. Deu lesão leve. Por isso que é uma transação penal. E, inclusive, o senhor já explicou que é porque o motoboy teria batido com um capacete na cabeça. No tio do Leandro. E o Leandro, por Sim, defesa é fato. Isso é fato. E isso, infelizmente, acontece bastante em São Paulo. Os motoboys... Sim, olha, com esse incremento da pandemia, esse incremento de motocicleta, subiu o número, e não há quem não veja absurdos praticados por motoboy. Não, sim, Muita gente entrou para o mercado, ficou desempregada, e não é um motoboy que está acostumado a andar nas ruas de São Paulo. Então, assim, eu já cheguei a ver acidente de moto batendo em moto. Porque acho que esse pessoal ganha por entrega, então quanto mais eles forem ágeis e rápidos, eles ganham mais. Infelizmente, não é toda a categoria, mas não, eu acho que é a minoria. Mas existem pessoas que realmente fazem isso e pegam o capacete na arma e bate mesmo na pessoa. Doutor, o celular do Leandro vai precisar ser periciado, não? Olha, se tiver que ser periciado, está à disposição. Nem sei se ele estava, juro, eu nem me atentei a isso, mas eu nem sei se ele estava com o celular com ele. Até para provar que ele não... Mas se quiser, a família não tem absolutamente nada a esconder, muito pelo contrário. A família é a mais interessada em que todos os fatos fiquem esclarecidos e que a justiça, eu vou repetir, ninguém quer vingança. Sim. O pessoal quer justiça, apenas. Que a justiça seja feita, é o que a família quer, mais nada do que isso. Doutor, a família está como, do Leandro? Eu imagino, o que eu tenho que fazer chocadíssima, chocadíssima, pelo amor de Deus. Uma perda irreparável, ele era rimo de família, ele que comprou o apartamento da mãe, conseguiu pagar agora com lutas casadas, que são lutas que você marca, as pessoas marcam, né? E você ganha algum dinheiro quando ganha a luta de jiu-jitsu. Então, assim, com esse dinheiro, ele quitou o apartamento da mãe. Recentemente, inclusive. E, de repente, acontece um absurdo desse. Quando o senhor achar que tem mais novidades, se o senhor quiser manter o assunto vivo, o senhor me avisa. Combinado. E da mesma forma, Beto, qualquer coisa que você quiser saber, pode me procurar à vontade. Pode ser que eu não tenha condição de falar na hora, mas eu te atendo. Mas a gente conversa. Eu estou também com a defesa com vocês, porque eu sempre digo para todos. Sem dúvida. É importante. Esse é o seu papel. Eu preciso mostrar os dois lados. Sem dúvida. Com a mesma, eu sempre tento ser o mais educado possível com todo mundo, mas as informações quem trazem são os senhores, porque são vocês que estão ali na batalha real. Sem dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, doutor Adriano. Obrigado você, Beto. Bom trabalho e um abraço para a família do Leandro, que eu imagino... Pode deixar que eu darei. Não tem o que falar. Sem dúvida, sem dúvida. E fica o convite, inclusive, eu sempre entrevistei muito os familiares das vítimas. Eu acredito que quando eles começarem a ter um equilíbrio, a vida voltar ao normal, como se diz popularmente, aí, quando cair a ficha, eles vão pôr o pé no chão, aí eu transmito seu recado para eles e convido eles para falarem. Fica o convite. Tá bom? Muito obrigado, doutor. Obrigado e obrigado pelo seu tempo. Um abraço. Até logo. Até logo.